Vygotsky nasceu em 1896, em 17 de novembro de 1896, numa cidadezinha da Bielorrússia chamada Orsha, e morreu ainda muito jovem, aos 38 anos de idade. Mas, apesar disso, ele deixou um legado muito importante, uma obra extremamente extensa e complexa a respeito da psicologia no século XX. O projeto teórico do Vygotsky, ele se sustenta em pressupostos materialistas e marxistas, e o que vai dar todo uma base, né, um solo epistemológico para todos os seus conceitos. Então é importante a gente enfatizar que na teoria de Vygotsky, o que está em volta, o projeto teórico dele está em volta, é o materialismo marxista. A obra de Vygotsky ela vai surgir no contexto histórico da Revolução Russa. O Vygotsky, até 1917, em 1917 ele havia se formado no curso de Direito. Em 1917 também ele entra no curso de Medicina e coincide também com o ano da Revolução Russa. Nesse período, a sociedade russa passa por uma série de transformações. Não é? Aí nós temos uma revolução, não é, dos bolcheviques, nós temos toda uma série de mudanças sociais e políticas, na qual as pessoas agora puderam ter acesso à educação. Até então, na Rússia, o acesso à mobilidade social ela não acontecia em função de todo um regime político, né, czarista presente até aquele momento, que é rompido drasticamente com a Revolução Russa. Então, abrem-se novas possibilidades de construção de novas ideias, de produção de novos pensamentos, há todo um contexto de liberdade de pensamento, de expressão de ideias, e é nesse contexto que surge também a psicologia na União Soviética. Todas as ciências, elas deveriam estar comprometidas, isso não poderia ser diferente com a psicologia, com um projeto de uma construção de uma sociedade inspirada nas ideias marxistas, ou seja, que fosse uma sociedade socialista inspirado nas ideias marxistas. Então, todas as ciências deveriam estar comprometidas com esse ideal. E a psicologia não poderia ser diferente, porque ela também deveria se sustentar todos os seus conceitos e pressupostos no materialismo marxista. Várias tentativas, várias experimentações foram feitas nesse período de 17 até 20 e poucos, 24, 25, de visitação e revisitação de teóricos. Então os psicólogos soviéticos passaram pelo behaviorismo, retomaram o behaviorismo, passaram pela psicanálise, se interessaram pela Gestalt e estavam na busca, numa tentativa de encontrar uma psicologia que realmente fosse marxista. E nós podemos recuperar um pouquinho agora da história da psicologia soviética para a gente entender em que contexto que vai surgir Vygotsky. No primeiro momento, a gente pode dizer que a história da psicologia soviética inicia-se com Pavlov, em 1880. Quando Pavlov inicia os seus estudos sobre a chamada psicologia, chamada reflexologia, em que estudava-se os estímulos, como os estímulos eram dados e como que as respostas aconteciam em função desses estímulos. Então, após Pavlov, em 1911, nós temos a criação do primeiro laboratório de psicologia na União Soviética, feito por Cherepanov. Essa abordagem, o enfoque, o projeto psicológico do Cherepanov era o subjetivismo. Ele acreditava que todos os processos psicológicos estavam na mente do ser humano. Mais à frente, em 1923, nós temos um outro psicólogo importante, chamado Kornilov, que retoma as ideias do Pavlov e, como se diz, sofistica o projeto do Pavlov e
transforma o conceito de reflexologia em reactologia. Ao invés de estudar os reflexos condicionados, agora vai estudar as reações, as forças das reações, a intensidade das reações, as formas das reações dos estímulos. Esse, então, foi considerado, até 1923, o teórico marxista por excelência, porque ele partia do princípio de que o cérebro era a base material da mente. O cérebro deveria ser considerado, na teoria marxista, como o ponto de apoio, a base material na qual a psicologia deveria se sustentar, dentro de uma visão, evidentemente, muito superficial, muito rasteira do que seja a base material. Em 1924, acontece o segundo congresso de neuropsicologia em Leningrado, e nesse congresso surge um sujeito chamado Lev Semenovich Vygotsky. Ele apresenta um trabalho que é sobre reflexos condicionados e o comportamento consciente do ser humano. Nesse congresso, ele faz uma associação muito interessante e que deixa todos espantados, não é? E na qual ele vai dizer que a formação da consciência humana, ela se dá pelas relações sociais. Então, a formação consciente do ser humano, ela depende não só dos estímulos, não é só também da mente, mas tudo isso que há de humano no psiquismo, na mente humana, depende dessas relações sociais. A partir desse momento, os psicólogos entendem que o projeto, a base material na qual deveria se sustentar a psicologia, não se sustentava nem na mente, nem nos reflexos condicionados, ou seja, nem no cérebro, nem no subjetivismo, mas sim nas relações sociais, ou seja, no contexto social concreto. Aí a ideia do materialismo, né? Daí em diante, de que o contexto no qual deve sustentar, a base material no qual deve sustentar a psicologia, são as relações sociais, não é? Ou seja, são as condições materiais de existência das pessoas. É isso que é importante ressaltar. A condição material de existência das pessoas, essa condição aqui vai definir o psiquismo das pessoas. Se as pessoas são mais inteligentes, se as pessoas são menos inteligentes, a personalidade, não é, das pessoas, ela se define muito mais pelas condições materiais de existência do que por uma natureza subjetiva ou por determinados estímulos a qual ela foi submetida, mas sim essas relações existentes na vida das pessoas, tá? Nesse momento eu gostaria então de apresentar a vocês um esqueminha que talvez exemplifique melhor isso que eu estou dizendo até esse momento. Esse esquema eu quero apresentar para vocês uma contradição existente entre essas posições teóricas, não é? na psicologia russa, da reactologia, de um lado a reactologia e reflexologia, e de outro o subjetivismo. Tá? Então, de um lado, são teorias sustentadas de que o cérebro é a base, é a condição fundamental para a existência da mente, e de outro lado o subjetivismo, que é uma visão mais introspectiva, é uma visão mais subjetivista, né, da constituição do psiquismo humano. E nesse esquema eu quero mostrar que o que o Vygotsky fez nesse texto é mostrar que existe uma contradição, que existe uma tensão, que existe um conflito e que, portanto, existe um antagonismo, e ele propõe uma superação desse antagonismo entre essas duas posições que são opostas, que são antagônicas, e ele propõe uma superação dialética, não é? Com a posição de que não é nem o cérebro e nem a mente, e sim as relações sociais, que são realmente o fundamento e o solo, a base no qual a psicologia deve sustentar todos os seus conceitos. Então, diante desse esquema, depreende-se que a chave para a compreensão do psiquismo humano é a mediação. Então, o conceito de mediação é um conceito que se sustenta, não é, que está implicado no conceito de relações sociais apresentado do Vygotsky. O conceito de mediação parte do pressuposto de que a realidade ela não é imediata, ou seja, ela não nos chega diretamente pelos sentidos, não é? Imediatamente pelos sentidos, e nem ela é criada interiormente, intrinsecamente. Ela é trabalhada, não é? Portanto, ela é mediada
por determinados elementos. Esses elementos fundamentais, não é, estão presentes nas relações sociais, que são os elementos da linguagem e do trabalho. Então esses são os dois elementos fundamentais, ou seja, tudo que há no nosso psiquismo, ele passa por um processo de transformação dado por essa mediação, e que necessariamente ele tem que ser estruturado pela linguagem e pelo trabalho, tá? Então ele vai atribuir às palavras e aos instrumentos de trabalho, entendendo também a palavra como também um instrumento de transformação da realidade. Então todo o nosso psiquismo ele é estruturado e sustentado na forma da linguagem, porque a linguagem é que vai realmente estruturar o nosso psiquismo, tá? Nesse momento eu quero mostrar para vocês um texto do Vygotsky, que vocês estão trabalhando, que é a formação social da mente, especificamente um capítulo chamado Interação entre Aprendizado e Desenvolvimento. Esse texto é de 1935, ele foi editado em 1935, ele foi escrito na década de 30 por Vygotsky, e existem alguns conceitos que são extremamente importantes para a gente entender. Um outro conceito, que é um conceito central, talvez seja a síntese da teoria vygotskiana, que é o conceito de zona de desenvolvimento imediato e não proximal. E vou explicar por que não é proximal. Existe já uma tradução direta do russo para o português, feito por um linguista, né, um professor de linguística da Universidade de São Paulo, que fez do russo para o português, chamado Paulo Bezerra. Nesse livro, ele apresenta um prefácio em que ele faz uma discussão do conceito em russo. O conceito em russo, o significado do conceito russo é aquilo que é imediato, aquilo que é iminente, aquilo que é imediatíssimo. Ou seja, na verdade o conceito, como foi traduzido para o português na primeira tradução da Martins Fontes, proximal, não é? É uma tradução do inglês para o português. Do russo, ele é diferente. A ideia é de aquilo que está para acontecer. O iminente é isso. Não é aquilo que está próximo ali. O próximo significa assim, aquilo que está para acontecer. Aquilo que está é imediato. Não é? Eu costumo até brincar assim, dizer assim, é um embarque imediato. Está para acontecer. Tá? Esse é o conceito correto, a tradução correta do russo para o português, tá? Então nós vamos utilizar a partir de agora, vou utilizar esse termo, zona de desenvolvimento imediato. Então vocês já podem substituir o proximal por imediato na aula de vocês, porque isso já está autorizado, né, pelo tradutor, tá bem? Muito bem, esse conceito, para a gente falar desse conceito, nós vamos falar de 3 posições teóricas nas quais ele discute nesse texto da interação entre aprendizado e desenvolvimento, tá? Aliás, o título também tem problemas de tradução. Interação, a palavra aprendizado em russo, ela tem um duplo significado. A palavra em russo significa processo de ensino-aprendizagem. A palavra, como foi traduzida, aprendizado, é a ideia de terminalidade, aprendizado, é que está pronto, que está acabado, e não é verdade. Então, a palavra em russo significa processo de ensino-aprendizagem. Então, o título correto seria a interação entre o processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento. Tá? Então, a gente está entendendo que existe algo que é processual e não é algo que é acabado. E nesse texto, Vygotsky apresenta 3 posições teóricas, não é? Uma primeira posição teórica, ele vai dizer que é uma posição em que aprendizado é igual a desenvolvimento, que não haveria uma distinção e que os processos de desenvolvimento seriam muito maiores, desencadeariam o processo de aprendizado. Ele diz que esse processo, essa primeira posição teórica é representada por Piaget. Partindo daquela ideia, lembre-se, vamos contextualizar também Piaget, como Vygotsky leu Piaget naquela época, ele leu Piaget na década de 20, o Piaget estava começando ainda o seu projeto teórico, então ele está partindo do princípio de que a maturação anatomofisiológica é que desencadearia os processos de aprendizagem. Portanto, o processo de desenvolvimento é um processo que se mistura com o processo de aprendizagem, porque ele dependeria. A aprendizagem depende do desenvolvimento, é o que nós vamos chamar de maturação. A criança está pronta para aprender, não é? Ela precisa de um desenvolvimento para poder ter uma aprendizagem. A segunda posição teórica é a de que aprendizado
ou aprendizagem e desenvolvimento são dois processos completamente separados e diferentes, não é? Que não existe nenhuma relação entre aprendizagem e desenvolvimento. Essa posição é que ele vai dizer, que ele vai afirmar, seria do associacionismo, né? do William James, parte daquela ideia de que a criança aprende na medida que desenvolve na medida que aprende. Não existe nenhuma relação entre uma coisa e outra. E a terceira posição teórica é a dos gestaltistas, que fala assim, não, existe uma relação entre aprendizagem e desenvolvimento, mas nessa relação entre aprendizagem e desenvolvimento, o processo de desenvolvimento é maior do que da aprendizagem. E o Vygotsky vai, diante dessas três posições teóricas sobre a relação entre processo de ensino, aprendizagem e desenvolvimento, ele vai apresentar sua quarta posição, que é a que ele vai chamar de zona de desenvolvimento imediato. Tá? Então, seguindo um pensamento marxista, né, seguindo um pensamento dialético, ele vai criar, então, vai mostrar que existe um conflito, um antagonismo entre essas posições teóricas e vai propor uma superação dialética com o conceito de zona de desenvolvimento imediato. E nós vamos ver que esse conceito de zona de desenvolvimento imediato, ele está totalmente fundamentado na ideia de relações sociais. Né? Então a gente tem que ter esse pano de fundo, que nós falamos há pouco tempo. Relações sociais, a gente pode dizer mediação, relações sociais, a formação do psiquismo humano. Eu vou mostrar então agora para vocês um esquema que sintetiza então essa nova abordagem, essa nova perspectiva do Vygotsky em relação à interação entre o processo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento. Vocês podem perceber que existem três conceitos fundamentais nesse esquema. O primeiro, nível de desenvolvimento real, que nós vamos chamar de NDR. O segundo, zona de desenvolvimento imediato, que nós vamos chamar de ZDI. E o terceiro, que é o somatório do nível de desenvolvimento real mais a zona de desenvolvimento imediato, que nós vamos chamar de nível de desenvolvimento mental, que é o NDR mais o ZDI. Então, por que o Vygotsky está fazendo esse esquema? Ele está questionando que para determinar a inteligência de uma criança, nós devemos considerar aquilo que a criança é capaz de fazer sozinha, sem a ajuda de ninguém, sem auxílio de uma pessoa mais capaz ou mais experiente, ou nenhum tipo de objeto, né, como livro, não é? Que nós chamamos de NDR, nível de desenvolvimento real, mas aquilo que ela é capaz de alcançar com a ajuda de uma pessoa mais capaz, mais experiente que ela, ou um outro objeto que ajude a avançar na resposta de um determinado problema, não é? O nível de desenvolvimento mental seria o somatório daquilo que ela é capaz de realizar sozinha, mais aquilo que ela é capaz de realizar com a ajuda de uma pessoa mais capaz e mais experiente que ela, ou um objeto. Tá? Então existem duas situações. A primeira situação de um teste de inteligência que a criança faz sozinha. Então o que é esperado dessa criança quando ela faz um teste de inteligência é que ela atinja a inteligência dela corresponde à idade cronológica. Ou seja, idade mental, vamos imaginar uma criança de 9 anos, tem uma idade mental de 9 anos, uma idade cronológica de 9 anos, 9 sobre 9 é igual a 1, vezes 100 é igual a 100, QI normal. Tá? Agora, numa segunda situação, para essa mesma criança, com o mesmo teste, quando é colocada com auxílio de uma pessoa mais capaz e mais experiente do que ela, que não ajude a responder as respostas, mas a formular as questões, que ajude a pensar, essa criança poderia atingir, por exemplo, uma idade mental de 13, 14 anos de idade. O que dividido então por 9 anos, que é a idade cronológica, que daria a ela mais ou menos um QI de 120, 130, ela seria uma gênia, né? É uma criança superdotada. Então, com isso, o Vygotsky está mostrando que a criança, num processo de relação social, com a ajuda de uma pessoa mais capaz, mais experiente, ou na mediação, e na mediação é sempre a mediação com uma pessoa mais capaz, mais experiente, significa que essa mediação é sempre alguém que já se apropriou da cultura, não é? Ela é capaz de avançar no seu processo
de aprendizagem e, consequentemente, de desenvolvimento. Então vamos lá, vamos trabalhar agora conceito por conceito nesse esquema. ZDI é, portanto, a distância entre NDR, solução independente dos problemas, e o potencial. Vocês podem ver no esquema aí, o potencial é aquilo que a criança pode alcançar. Claro que isso não é indeterminado, isso é determinado, não é? Onde ela pode alcançar com a ajuda de uma pessoa mais capaz e experiente. É a solução do problema sob orientação de um adulto ou de um mais capaz. Nós temos a NDR, ou seja, que corresponde ao passado, aquilo que ela já se cristalizou, aquilo que ela já se desenvolveu por si só. E nós temos EDI, que é o futuro do processo de desenvolvimento dessa criança, aquilo que está em maturação, aquilo que é iminente, né? Aquilo que está por acontecer, com a ajuda de uma pessoa, não é? Mais capaz, mais experiente. Então, nesse sentido, a ZDI, ela adianta-se à NDR, ou seja, a aprendizagem adianta-se ao desenvolvimento. Ora, então, a ZDI hoje será o desenvolvimento amanhã. Tudo que é aprendizagem hoje, tudo que é ZDI hoje, a criança amanhã será capaz de fazer sozinha, individualmente, sem auxílio de uma pessoa mais capaz. Então, ao contrário das outras posições teóricas, nós estamos vendo que a aprendizagem é que determina o processo de desenvolvimento e não o contrário. Então, a aprendizagem é que vai determinar aquilo que a criança vai se desenvolver. E o desenvolvimento depende, portanto, do processo de aprendizagem. Ele faz uma inversão a essa lógica, né, inatícia, essa lógica desenvolvimentícia presente nessas posições teóricas. Isso tem uma implicação de que os processos psicológicos, e mais especificamente os processos de aprendizagem e de desenvolvimento, eles ocorrem no primeiro momento no plano interpsicológico, ou seja, do plano das relações sociais, para só depois ele se transformar num plano intrapsicológico, ou seja, um plano interno, um plano internalizado, um plano individual, o plano subjetivo. Então, na teoria vigotskiana é muito claro essa passagem, né, que a gente vai chamar de processo de internalização, que é essa passagem do plano social, das relações sociais, do plano das mediações, para depois para o plano individual, do plano subjetivo, que ele vai chamar do plano intrapsicológico. A implicação disso é de que realmente que tudo que há de humano provém do meio social. Não é? Essa é uma teoria que parte do pressuposto materialista, marxista. Não é? Mais uma vez, há uma clara evidência, não é? Nos estudos e nas pesquisas de Vygotsky, não é? De mostrar que o projeto da psicologia soviética é de que a construção daquilo que nós chamamos de humano, daquilo que nós chamamos de consciência humana, ela advém das relações sociais. Tá? Muito obrigado.